Glória a Deus. Meus irmãos, com a graça e a paz do nosso lindo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que por esses dias foi um dos dias mais difíceis da minha vida para subir no púlpito para pregar. Eu além do tempo ocupado com o trabalho, pouco tempo assim para meditar uma mensagem. Eu vim assim preparando uma mensagem já há alguns dias, mas seria para o encerramento aqui dessa campanha. Estava preparando uma mensagem linda para o encerramento. Mas conforme o Márcio falou, a gente tinha programado, a gente fez a programação de algumas pessoas para pregar. E infelizmente não foi possível, né? Mas como eu disse, essa semana eu estava finalizando uma obra que eu havia começado já há 9 meses atrás. Estava entregando uma e começando outra. Então estava muito curto, muito difícil para mim sozinho fazer todo esse movimento aí. Uma hora um liga para querendo uma coisa, outro liga para outro. E não foi fácil. Aí eu até não comentei nada com o Márcio, mas eu até cheguei a pedir algum socorro para alguns irmãos aí. Eu pedi para a Gabi, mas não foi possível. Pedi para o Henrique, também não foi possível. E também para o Boderini, né, para ele fazer esse dia de hoje, essa noite de hoje. Mas não foi possível. Falei que o Senhor falou comigo, é você mesmo. É você mesmo que eu quero. Irmãos, eu confesso para os irmãos que essa semana, na semana passada, eu tive antes de entrar na palavra aqui, quero dar um breve testemunho, bem rápido mesmo aqui. Eu vinha meditando uma palavra, e ali em casa agora a gente tem uma areazinha no fundo ali, a gente preparou para as crianças, né? Eu levanto assim meio na madrugada e sento ali fora e fico conversando com Deus. Por 2 vezes Deus me deu um sinal, por 2 vezes. Uma vez no nascer do sol e uma vez à noite. Uma dessas foi ontem, né? Eu estava conversando com Deus, falei, Senhor, a palavra que eu estava preparando é totalmente diferente do tempo que a gente está dessa campanha. E no momento que eu conversava com Deus, olhando para o alto, no momento que eu abri os meus olhos em oração, eu olhei para o alto e vi uma estrela mais enorme, irmãos. Na verdade, não sei nem se era estrela ou era um satélite aquilo. Mas brilhou muito forte. Eu senti uma voz falando no meu ouvido, eu quero você amanhã lá. Quero você amanhã lá. Fique tranquilo. Falei, Senhor, então o Senhor fala através das minhas cordas vocais. O Senhor usa meus lábios para falar. E na semana passada, foi bem de manhãzinha mesmo, umas 5h30, 4h30 para 5h30 assim. Não tinha nada de sol. O tempo estava meio nublado. E quando eu orava com Deus, ao Senhor, eu vi um clarão tão enorme na minha frente, tão enorme, só que o Senhor falou para mim não abrir os meus olhos. E esse clarão ficou bem próximo de mim. Ficou bem próximo de mim mesmo. E na hora que eu abri o meu olho, não tinha nada. Só aparecia com os olhos fechados. Um clarão enorme. Eu comentei com a minha esposa falou, Pedro, busca mais. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Também das nossas vidas que se encontram aqui nessa noite. Irmãos, antes de entrar no texto da mensagem, nós notamos que na primeira campanha que nós fizemos, a gente viu que tinha mais pessoas aqui, né?
mas pessoas buscando. Tem pessoas que estavam aqui na época aqui, passando por dificuldades e acompanhou a campanha toda com a gente aqui. E depois do término da campanha, eles não apareceram mais aqui. Não apareceram mais. E uma semana retrasada, Deus deu um livramento para um dessas pessoas que estavam aqui. Um era o meu sobrinho, que estava com a gente aqui, com a família dele, com a esposa, filhos. Os irmãos ficaram sabendo de um telhado que cedeu ali na próxima entrada do eucalipto ali e caiu em cima deles, todo o telhado. Inclusive uma treliça de aço que desceu e caiu em cima da perna do outro sobrinho e nada aconteceu. Uma treliça de 10 metros e todo o telhado desceu em cima dele. Só que o que estava com a gente aqui não sofreu nenhum arranhão. Nenhum arranhão. O outro irmão dele quebrou a coluna, ficou internado uns dias, mas graças a Deus está bem. Eu conversei bastante com ele a respeito. Falei para ele que não desistir, continuar. Isso aí é uma prova que Deus está cuidando dele. Ele pôde presenciar um milagre na frente dele. Falei para ele, não desiste, continua. Mas, infelizmente, ainda não retornou para congregar conosco aqui. Mas nós continuamos orando, porque nós temos um propósito, né? Primeiro foi minha família nos esconderijos do Altíssimo, e agora essa profecia, né? Que eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha descendência serviríamos ao Senhor. E para não ficar das minhas palavras, antes de entrar no texto, os irmãos não precisam pegar não, eu queria ler aqui rapidinho. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso, Deus eterno. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, no verso 12 e 13. Diz assim: irmãos, vou ler o 12, 13 e 14 aqui. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não julgo que o que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo, irmãos, continuar seguindo, continuar com foco em busca desse prêmio, que é um dia estar com o Senhor Jesus. Amém? Não possamos olhar dos lados, nem para trás, continuarmos assim orando pelas pessoas, né? Pelos nossos parentes, nossa família, mas não desistir, né? Continuar com o nosso foco. Amém? Vamos para o texto então. Aleluia, Jesus. Fiz até um esbocinho aqui porque foi meio na correria, mas Deus está cuidando. Glória a Deus. Antes de ler aqui o Josué 24:15, quero ler o início aqui do texto. Josué, capítulo 1.
diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos seus filhos, dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque então farás romper o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Nós vimos aqui no início desse relato sobre a vida de Josué, nesse início aqui, Deus falando com ele, também para nós, sobre vida vitoriosa, né? Sobre a preparação, sobre a promessa, sobre a presença, sobre coragem e sobre foco. E sobre o principal de tudo, a orientação de Deus. Quando o Senhor fala aqui, não somente esforça-te, mas tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Nesse início aqui, irmãos, eu vejo que Josué sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Todos aqui conhecem a história, mas trazendo isso para os nossos dias de hoje, não muda nada, irmãos, não muda nada. O mesmo Deus que orientou na época, enviou seu Filho Jesus para nos orientar e nos capacitar. Lá no livro de Mateus 28 relata que Jesus deixaria conosco o Espírito Santo, né, até que Ele volte. Ele deixou ali o Consolador para nós. E o que o Senhor falou ao meu coração sobre essa mensagem? Josué, naquela época, creio eu que desde o início ali na caminhada no deserto, foi orientado por Deus. Foi orientado. E era diferenciado aqueles que eram orientados, aqueles que têm um chamado, aqueles que têm uma promessa. É uma pessoa orientada. Nos dias nossos de hoje, é a mesma coisa, irmãos. Eu sei que Deus tem algo a tratar comigo e com você. Todos os dias das nossas vidas, enquanto nós permanecermos firmes aqui. Permanecermos firmes nessa palavra. Da mesma forma que Ele tratou ali com Josué, para governar todo aquele povo, Ele trata comigo e com você também nessa noite.
para nós sabermos governar e orientar, de agora em diante, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Depende de nós. E não é diferente. Não é diferente. Eu sei que o relato de Josué o pouco que eu entendi, desde o princípio, ele já estava ali preparado para ser o sucessor de Moisés, né? Da mesma forma no nosso meio aqui, sei que aqui não vamos durar para sempre, não vamos ficar para semente, virá sucessores aqui, e temos que estar preparados para isso. E a orientação disso, da mesma forma com Josué, vem para nós também. Se nós continuarmos firmes na palavra aqui, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Sei que brevemente, futuramente, se Jesus não voltar, né, creio que depois do pastor Gilmar vai ter um outro sucessor, vai vir um outro, vai vir outros e outros. E é dessa forma que o Senhor quer tratar conosco. Então, se o Senhor fala para mim nessa noite, para nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração e sermos mais próximos dele, independente das consequências do dia a dia. Eu sei que nos dias nossos não tem sido fácil, como o João Carlos falou com a agora aqui, não é fácil, o mundo não oferece nada para nós. Mas se nós olharmos aqui para esse livro aqui, nós sabemos que aqui tem uma orientação para levarmos onde nós queremos, ao nosso objetivo, olhar para o alvo, seguir em direção, seguir em frente, para que venha se completar sobre as nossas vidas aquilo que Josué falou aqui no verso 24:15. Mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, repita comigo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Essa é uma promessa, irmãos, uma promessa que Deus orientou aqui Josué e tem passado para nós. Essa é uma das promessas que nós pais temos que focar mesmo, conforme eu disse no início. Focar. Não olhar dos lados, olhar para frente, olhar para o alvo, para que venha se cumprir sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, da nossa descendência, servindo ao Senhor. Eu sei que tem situações que às vezes mexe com a gente. Às vezes aquele velho Pedro quer sair para fora, mas quando eu olho para a palavra e olho para o alvo, vem na minha mente aqueles pensamentos maravilhosos dos milagres, todo o sofrimento do lindo Jesus. Não tem como você olhar para trás mais, irmãos. Não tem como você olhar para trás mais. A nossa mente, nosso coração tem que estar sempre alinhado com a palavra, para que nós possamos um dia herdar sim essa promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. A palavra porém, como disse aqui, porém
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra porém é usada para introduzir uma oposição ou restrição ao que foi dito. Eu separei aqui, como Deus falou ao meu coração, 10 lições, baseado aqui no livro de Josué 24:15. Uma delas depende de nós. Existe uma diferença entre legado e herança. Herança não é a mesma coisa que legado, né? Herança é aquilo que você recebe em bens, né? Materiais ou demais. Legado, aquilo que você deixa. E nós temos que deixar um legado exemplar, um legado de exemplo, para que a nossa descendência venha prosseguir. Isso é fácil? É fácil? Não é difícil, irmãos. Não é difícil. Mas também não é tão fácil. A gente sabe que nos dias de hoje não é fácil a gente servir o Senhor. Não é fácil. A gente encontra cada tropeço para os nossos caminhos, palavras que desagradam. E eu sei que pequenas coisas, quando você está alicerçado no Senhor, tem palavras de ofensas, palavras que ofendem, que você ouve aqui, mas não chega aqui. A gente sabe que não é de Deus, não é o Senhor que está preparando essas palavras. Mas para isso nós temos que estar alicerçados, para que o velho homem não saia para fora. Somos atingidos quase sempre atingido. Mas se você estiver alicerçado, andando com a sua cabeça erguida, com a sua índole em alta, certamente você tirará com ficha esses pequenos tropeços. Mas para isso, nós temos que estar alicerçado no Senhor. Alicerçado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Continua falando, Pai Celestial. O Senhor sabe, meu Deus, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Estou aqui somente para fazer aquilo que o Senhor manda, Pai. Segunda lição que veio na minha mente é que Josué não deixou para decidir tarde. E nos dias de hoje, irmãos, nos nossos dias de hoje, tem pessoas que decidem tarde demais. O que eu quero dizer com isso? Josué foi preparado a fazer a vontade de Deus, continuar o legado ali de aquilo que Moisés tinha iniciado, e ele estava ali para cumprir. E foi uma decisão dele. Agora, nos dias de hoje, irmão, pessoas passam por tantas situações, às vezes até mesmo já convertido, mas não ainda liberto. Tem uma diferença entre conversão e ser liberto. Eu vejo nos dias de hoje, quando nós falamos em decisões demoradas, decisões erradas, são esses pequenos detalhes, pequenos fatos. Às vezes, falar um pouco aqui sobre congregação. Às vezes, um termo que é usado muito pela linguagem de hoje é o tal do mimimi, né? Naquela igreja não dá para ficar, cara. Não consigo ficar lá. Eu não troco ideia com aquele irmão. Aquele irmão me ofendeu uma vez. Não dá para ficar lá. Irmãos, digo para você, quando você toma a decisão certa,
Não tem lugar, não existe lugar ruim para você ficar. Quando você toma a decisão certa, quando você se entrega definitivamente para o Senhor e haja aquela conversão mesmo ao Senhor. O Senhor é tudo para a sua vida, é tudo para a minha vida. Não existe lugar difícil, não existe lugar ruim. A palavra do Senhor fala para nós amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso é o mais importante, irmãos. Que a decisão seja tomada certa, não seja decisão ao contrário. Aleluia. Glória a Deus. Quando você decide, quando você escolhe praticar o bem, certamente você vai ser uma bênção. Pratique, fale bem do seu irmão, faça a vontade de Deus, continue sendo exemplo para seus filhos, sua família, e certamente talvez você possa não ver ainda a conversão dos seus filhos em vida, mas o legado ficou. E certamente um dia eles vão servir, porque a promessa do Senhor foi dita: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O seu trabalho continua, não por você, mas para aqueles que ficou. Eu zelo por isso, irmãos. Zelo pela minha casa, zelo pelos meus filhos. E a minha maior vontade, meu maior desejo é ver todos os meus filhos na presença do Senhor. E eu creio nas promessas do Senhor. Aleluia. Um outro fato, aqui no quarto exemplo, tem pessoas que só servem a Deus quando está no deserto. Tem pessoas que só servem a Deus quando está no deserto. Quando está tudo maravilha. Tudo ótimo. Mas quando você está bem, você está em alta, no auge, cheio de trabalho, né, cheio de contrato, certamente você dá uma distanciadinha ali, né? Quando a palavra fala que dinheiro é a raiz de todos os males, são para nós olharmos lá para o deserto, onde Deus fez tudo e não teve muita gratidão a todo aquele povo, muito pouco. E quando nós prosseguimos em frente, olhando por tudo aquilo que o Senhor fez para nós, das nossas vidas, zelando por tudo aquilo que você almejou na sua vida, tudo aquilo que você conquistou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Não deixe de agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Seja grato em tudo. Seja grato. Não espere o momento de você voltar para o deserto novamente, irmãos, onde tudo começou, para procurar fazer a vontade do Senhor. Continue fazendo, continue praticando bem, continue sendo reto, continue sendo digno. Certamente você será abençoado. Não use o mau exemplo, mas sim o bom exemplo. Um fato real sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas finanças, sobre o nosso casamento, sobre tudo, é Deus ser a nossa prioridade. Quando Deus é a sua prioridade, irmãos, certamente a sua vida é uma bênção, irmãos. Não abre espaço para não abre espaço para nada. Seja uma bênção na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá. Deixa o Senhor ser a sua prioridade. Deixa o Senhor ser a prioridade na sua vida.
Eu tenho certeza, irmãos, se Deus for prioridade na sua vida, tenho certeza que as bênçãos não vão cessar de chegar. Tem os impedimentos, tem os empecilhos, mas certamente, se o Senhor for a sua prioridade, você será uma bênção e será uma pessoa bem-sucedida. Não estou falando só financeiramente, não, e não só em todos os sentidos da sua vida, todos. Às vezes nós falamos de Deus ser prioridade da nossa vida, não é, meu irmão, se eu servir o Senhor, se Deus for prioridade na minha vida, será que eu vou ficar rico? Vou ser bem-sucedido, vou conseguir conquistar um carro novo? Certamente você pode, mas existe um processo para tudo isso. Existe um processo, né? Mas a razão de tudo é que Deus seja a prioridade na minha e na sua vida. Amém? Não tenha vergonha de publicar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós que trabalhamos assim no dia a dia, não temos assim um lugar fixo, às vezes é complicado. Eu já trabalhei com muitas pessoas do norte, eu trabalhei com muitas pessoas nortistas, e alguns são fiéis mesmo, aqueles que são convertidos, estão na caminhada com Deus, é até gostoso de ouvir. Mas, irmãos, eu trabalhava com 150 pessoas. Meu Deus do céu, você tinha que preparar os seus ouvidos e o seu coração. É muita coisa ruim que você ouvia. Mas quando você conversava com uma pessoa do bem, uma pessoa conhecedor da palavra, era maravilhoso. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa aqui em Tremembé mesmo, uma construtora de elevação, e nós tínhamos ali um grupo de irmãos que, quando nós fazíamos a DDS de manhã, no final da DDS tinha um pastor que trabalhava com a gente lá, ele fazia trazia uma breve palavra e nós orávamos, e na hora do almoço nós fazíamos um culto. Irmãos, era maravilhoso. Só que, como eu disse, tinha o outro lado, que teve época lá que ali a gente era mais ou menos em 10 ou 12 pessoas trabalhando para o Senhor ali. Mas a empresa era grande, tinha acho que uns 200 funcionários que trabalhavam ali. Aí eles até questionaram nós, mas por que só eles que podem se reunir para falar do Senhor, eles falavam rezar, porque só eles que podem se reunir para rezar e nós não. Aí chamaram até o supervisor na época para falar sobre isso. O supervisor queria cortar o nosso culto lá do meio-dia. Aí nós chamamos para a conversa e conseguimos trazer alguns irmãos ali, algumas pessoas para dentro ali. Mas foi bom que até o término da obra, de 12 ali já tinha uns 20. E não é diferente. Mas quando você tem vergonha, irmãos, quando você tem vergonha de proclamar que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da nossa vida, irmãos, infelizmente você precisa fazer uma revisão na sua vida. Não se envergonhe de falar o nome do Senhor. Eu vejo o João às vezes fazendo louvor aqui. Faz tempo que eu não vejo. Antigamente eu via que ele pulava, saía pulando aqui pro corredor. Eu acho isso aí lindo. Acho lindo. E às vezes eu lembro que teve um culto ali na praça ali. Tinha uns louvor bem agitados. Eu vi os irmãos, que os irmãos pulavam. Isso aí é não se envergonhar. Isso é proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, irmão, não se envergonhe de proclamar o nome do Senhor. Aonde quer que você esteja. No seu trabalho. Onde for que você esteja. Isso é louvável. É maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia.
Para finalizar, irmãos, eu pergunto para você e para mim também nessa noite. A escolha é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? A escolha é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja forte e corajoso. Não desanime. Deus estará com você para onde você for. Seja forte e corajoso, irmãos. Não desanime. Deus estará com você por onde quer que você for. Qual é a escolha que você faz essa noite, irmão? Qual é a sua escolha? Eu escolho servir o Senhor. Eu escolho servir o Senhor. E toda a minha família e toda a minha descendência. Amém? Glória a Deus.